Vou falar aqui de duas eleições para prefeito. As pessoas em meu canal do YouTube viram que eu falei, olha, tem uma sequência de vídeos, né? No primeiro eu falei da eleição em Recife, né? Falei antes de sair a pesquisa de ontem, né? Ontem saiu uma pesquisa com Marília Reis já na frente, né? Com uma certa margem, 5 pontos de vantagem, e nas simulações de segundo turno, Marília Reis ganhando com em torno de 10 pontos de vantagem de qualquer adversário. Antes disso, antes de sair essa pesquisa, eu falei que ela era a favorita. Eu acho que esse favoritismo dela irá se consolidar nas próximas pesquisas. Esse foi o meu primeiro vídeo. O segundo vídeo, eu falei da eleição em São Paulo, depois falei da eleição do Rio de Janeiro. Nesse vídeo eu vou falar de duas eleições, a eleição de BH e a eleição de Porto Alegre. Né? Alguém pode se perguntar, bom, mas por que não um vídeo só para BH e um vídeo só para Porto Alegre? Olha, porque BH é muito curto, é muito direto, é muito simples a eleição de BH. A eleição de BH ela vai ocorrer com um prefeito que é extremamente bem avaliado e que se saiu muito bem no caso aí da pandemia, no combate à pandemia. Né? O Alexandre Calil é muito bem avaliado e ali é meio aquela eleição que a gente diz que é uma barbada, né? O atual prefeito, a probabilidade de vitória, sempre falarei em probabilidade, ainda que eventualmente venha utilizar de figuras de linguagem falando de uma maneira mais forte, mais afirmativa. Não tenho problema com isso. Acertou, acertou, errou, errou. Né? O importante é acertar mais do que errar. As pessoas ficam pegando um errinho e ficam dizendo, olha, errou nisso, errou nisso. É só que elas não veem os demais acertos. E o método que eu desenvolvi e criei, ele não significa que haverá acerto 100% das vezes, mas haverá mais acertos do que erro, e isso para mim é o que interessa. Então, Alexandre Calil tende a ser reeleito, né? Eu nunca dou bola se vai ganhar no primeiro ou no segundo turno. Ganhar é tão mais importante em relação a perder do que ganhar no primeiro turno é mais importante em relação a ganhar no segundo turno. O que importa realmente é ganhar. Né? Ele pode eventualmente sim ganhar no primeiro turno, né? Mas não importa, quer dizer, ele vai ganhar ou no primeiro ou no segundo turno. Com a eleição, no meu entender, que ocorrerá sem susto. Né? Ele vai liderar a corrida eleitoral sem susto. Em que sentido? Ele vai liderar a corrida eleitoral do início até o final em função da sua elevada, da sua positiva, da sua avaliação positiva, da sua soma de ótimo e bom, que é bastante elevada. Tá? Então é isso que eu tinha para dizer de BH. Quem vai ser o segundo, o terceiro? Olha, eu não tenho informação. Talvez aí no decorrer do tempo eu passe a ter informação, mas eu não tenho informação ainda detalhada que permita dizer isso, ou até permita estimar de uma maneira mais acertada, né, se essa informação, enfim, a probabilidade de segundo turno, né, no caso de BH. No caso de Porto Alegre, saiu uma pesquisa ontem com a Manuela, né, Manuela Dávila em primeiro lugar com 21%, depois 3 candidatos, um deles o ex-prefeito Fortunati e o outro o atual prefeito com 11%, 10%. Né? Primeira coisa que a gente pode afirmar com um certo grau de consistência, um certo grau de certeza, quer dizer, que o prefeito está muito mal. A avaliação ótimo e bom, né, do Nelson Marquesan Júnior é pífia, né? Ele pode até não ir para o segundo turno. Né? Ele é filho de um político famoso, já falecido, alguém que foi muito importante, mas o Nelson Marquesan Júnior decidiu por seguir um caminho de muita radicalização. Né? E, no meu entender, durante esse seu período na prefeitura, ele gastou muita energia com brigas, né? E aí quer dizer, o estoque de energia é limitado, quer dizer, você gasta mais energia, mais tempo, mais reuniões, mais articulação política para brigar e menos para administrar. Foi essa a escolha dele e isso daí redundou numa avaliação ótimo e bom muito ruim, muito baixa. Né? Pode até ser que Nelson Marquesan Júnior, por essa pesquisa aí que saiu, ele não iria nem para o segundo turno. Pode ser que aconteça isso, realmente. Né? A Manuela Dávila, ela capta o voto de esquerda do município, que existe, que é importante, né? Tudo indica que ela caminha para vai ser uma eleição de 2 turnos, dado a imensa fragmentação de votos de lá, e tudo indica que ela caminha para ser uma das pessoas, uma das candidatas no segundo turno. Então, o desafio da Manuela hoje será muito mais se tornar a favorita no segundo turno, né, e é importante a campanha durante o primeiro para isso,
do que garantir a vaga no segundo turno. Ela está liderando. Agora, qual é uma eventual dificuldade? A gente não sabe com quem que ela vai disputar, né? Se for o Fortunati foi prefeito de Porto Alegre e saiu lá razoavelmente respeitado, né? Então ela teria um segundo turno mais ou menos duro, no meu entender, contra um José Fortunati ou um outro candidato. Outro vai ser seria uma disputa esquerda-direita. Uma das coisas que eu acho importante que se tem em mente, né, é que Manuela Dávila ela vem de uma tradição de militância política, uma tradição, do ponto de vista dos direitos individuais, uma tradição mais libertária, né? E isso torna ela suscetível a ser vítima, não estou dizendo que acontecerá, estou dizendo que ela pode ser vitimada pela já conhecida guerra cultural, né? Isso no segundo turno, muito mais importante do que no primeiro. Então, qualquer que seja o adversário, seja fazendo isso explicitamente, seja fazendo implicitamente, por meio de redes sociais, anônimas, né? Tenderá a haver um ataque forte a Manuela Dávila no que tange aos temas de costumes, aborto, casamento gay, né? Basicamente esses dois são os mais importantes, não são os únicos. Tá? E aí, né, cabe saber qual será a decisão de Manuela Dávila, se será uma decisão de moderar-se mais, quer dizer, caminhar para o centro, né, do ponto de vista dela, caminhar para o centro significaria ter uma visão ou passar a defender uma visão um pouco mais conservadora. E aí o político é que vai saber que visão é essa, né? Não sou eu aqui, eu só estou dizendo o conceito, né? O conceito seria caminhar mais visando vencer a eleição. Tá? É claro que a pessoa pode dizer, não, para mim não interessa ganhar a eleição. Vou sempre defender as posições que eu historicamente defendo, né? Então eu não estou nem aí para se vou ganhar a eleição ou não. O meu objetivo é mudar a maneira de pensar das pessoas. Tá? Então vou utilizar a campanha eleitoral para mudar a maneira de pensar das pessoas. Então vou continuar com as minhas posturas com relação tanto ao casamento gay quanto ao aborto, né? Ou então moderar um pouco mais essas visões, de novo, repetindo, né? Eu não sei o que significa, eu sei conceitualmente, moderar, né? O que seria especificamente isso, aí a Manuela teria que ver, o político é o mais indicado para ver o que significa moderar isso. Aceitar mais a religiosidade da sociedade brasileira, isso é um fato, né? Quando teve a campanha eleitoral, Haddad e ela foram para Aparecida do Norte, participaram de uma missa lá, quer dizer, então atos dessa natureza, né, quanto mais e mais frequentes, seriam melhores do ponto de vista da moderação de Manuela Dávila. Eu acho difícil que uma guerra cultural no segundo turno contra a Manuela não ocorra, né? Eu acho que qualquer que seja seu adversário será pressionado a fazer essa guerra cultural. E aí caberia a ela criar as vacinas, criar os anticorpos necessários a esses ataques. Tá? Eu sei que essa minha visão, para muita gente, é uma visão controversa, tem gente que diz e bate o pé. Não, tem que ser, ela tem que manter a mesma posição. Tudo bem, não tem problema, eu não estou dizendo o que ela deve fazer. Eu estou dizendo as consequências de uma ou de outra decisão. O que ela deve fazer é ela quem vai decidir. A consequência de uma decisão de não se moderar significa colocar mais em risco um eventual favoritismo, podendo vir a perder. A decisão de moderar significa diminuir o risco do favoritismo. São duas decisões diferentes que podem ter consequências diferentes. Não cabe a mim recomendar uma decisão ou outra. Cabe a mim identificar a cadeia de causas e consequências e dizer, tomando uma dá nisso, tomando outra dá naquilo. Simplesmente isso. Nós já vimos na eleição passada que essa guerra cultural foi utilizada, inclusive ela estando no centro da guerra, no caso da candidatura de Haddad em 2018, teve toda aquela coisa do dia lá, daquele sábado, das manifestações do ele e não, e aquilo ali serviu de gancho, né, para que a campanha de Bolsonaro fizesse uma reação conservadora, aquela ali no nível nacional. É claro que no momento que eu estou falando isso aqui, eu estou falando restrito ao caso de Porto Alegre, a eleição somente para a Prefeitura de Porto Alegre. Tá? Então, eu acho que essas são as observações para a largada dessas duas eleições. BH, dificilmente, né,
vai despertar grande interesse, dado o franco favoritismo do atual prefeito. Porto Alegre não, acho que Porto Alegre será uma eleição bastante interessante. Inscreva-se no meu canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga amigos e parentes para fazer parte deste canal.